Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai estar iniciando nosso estudo na disciplina de tratamento fitossanitário sobre os inseticidas, certo? Então, nós vamos começar essa aula. Como o slide é muito longo, resolvi dividir. Então, a primeira parte, a gente vai falar agora das formulações, certo? Então, vamos abrir aqui. As formulações. Certo? Então vamos lá, os inseticidas, gente. Os inseticidas, eles são produtos, né, que nos ajudam a combater as pragas, tanto as pragas urbanas quanto as agrícolas, né? Então existem inseticidas de uso doméstico, que a gente vai comentar. Mas os inseticidas, eles tiveram um grande avanço a partir da Segunda Guerra Mundial, que eu já comentei com vocês na outra aula, né? Que devido ao grande avanço, né, da indústria química na época da guerra, vários produtos, várias substâncias foram sintetizadas e depois utilizadas para outros fins. Dentre esses outros fins, o combate a pragas agrícolas foi um dos mais favorecidos, sendo que antes disso a gente não tinha produtos muito eficientes, certo? Então, foi desenvolvido vários tipos de formulações específicas para combater os insetos pragas. Então, vamos ver as formulações. Então, o que é uma formulação, gente? A arte de transformar um produto técnico numa forma apropriada de uso, tá? Então, assim, para o produto, para o inseticida chegar numa embalagem para ser utilizada pelo produtor, ele tem que se transformar, ele nunca pode ir puro, tá? Devido à alta toxicidade que ele pode provocar se ele estiver na sua essência, o produto 100% ali. Tá? Então, existe por trás todo um estudo para chegar numa formulação adequada, tá? Para ser apropriada para o uso agrícola ou mesmo doméstico. Normalmente reúne o ingrediente ativo, tá? O que é o ingrediente ativo? É o inseticida mesmo, tá? É o produto que vai realmente atuar. Solvente, nem sempre, tá? Mas na grande maioria sim. E produtos inertes. Então, nós temos aqui o talco, o caulim, a bentonita, tá? Ou algum adjuvante que vai fazer com que esse produto se torne melhor, a sua eficiência melhorada, a sua espalhante adesivo também, às vezes pode estar misturado, ou seja, para facilitar esse produto a combater a praga ou qualquer outro tipo de inseto, tá? Então, aqui nós temos os estabilizantes, agentes molhantes, dispersantes, emulsificantes, espalhantes, adesivos, sinergistas, ou seja, tudo que vai favorecer o produto em si, o ingrediente ativo, tá? Que vai melhorar a eficiência dele, tá? Então, dependendo do produto, tem um tipo de estabilizante, de agente molhante, de dispersante, certo? Então, quais são os tipos de formulação? Então, nós temos aqui a pré-mistura, tá? Então, nós temos aqui que geralmente para diluição em água, ou seja, você tem que diluir em água para utilizar, e o pronto uso, em que você abre a embalagem e já pode utilizar, certo? Então, começa aqui essa divisão. Bom, depois nós temos o pó seco, cuja sigla é P, que é um sólido e é pronto uso. Ou seja, não precisa fazer nada, você abre e já está certinho para aplicar, tá? Ele possui um mineral de argila, que é um material adsorvente, tá? Que está impregnado com inseticida, tá? Que é material inerte, mais um material inerte.
Essas partículas, gente, elas têm que ser menores que 30 micra, ou 1 a 2% de princípio ou ingrediente ativo. Ou seja, bem pouquinho, olha só, 1 a 2% do ingrediente ativo, certo? Então, é o chamado pó seco. É muito utilizado para barata, tá? Bem utilizado. Raramente fitotóxica, ou seja, não causa toxicidade em plantas, tá? Se você aplicar perto de uma planta. Pouca adesividade à planta, porque é pó, né? Fácil deriva por ser um pó, ou seja, qualquer tipo de vento vai fazer com que ele se espalhe. Fácil transporte, mas difícil pesagem no campo. Por quê? Por ele ser um pó, né? Qualquer vento vai causar a deriva. Granulado. O granulado, a sigla é G ou GR. É sólido, pronto uso também. Partículas sólidas, tá? Então aqui envolve vários tipos, né? Silicato, argila, plástico, tá? Que vêm impregnadas com inseticida. Aqui nós temos as chamadas iscas, quando é bem pequeno, bem grande, né? Esses granulados, até bem pequeno. É o que a gente chama de microencapsulado. Tá? Então, o granulado ele pode ter um tamanho maior, né? Como uma isca, nessas iscas formicidas, ou muito pequeno. Formulações de 1 a 10% do princípio ativo, tá? E é muito utilizado aqui a aplicação via matraca, para evitar o contato da mão do aplicador com o produto. Pó molhável, tá? Então aqui nós temos pó molhável, é líquido, tá? E tem pré-mistura, não é pronto uso aqui. Temos o material de argila, temos adjuvantes, que são agente molhante, dispersante, antiespumante, estabilizantes, todos esses aí, né? Cada um tem um específico. A forma é suspensão, ou seja, ele vai, se você não agitar, né? Ele vai formar uma suspensão, tá? Desgaste entope bicos, então esse é o grande problema dos produtos pó-molháveis, tá? Ele vai entupir, com o uso do tempo, entupir os bicos dos pulverizadores. E é necessária a preparação como pré-mistura, como eu já falei, tá? Então ele tem que ser preparado antes. Era muito utilizado para barata, mas caiu em desuso, devido a problemas de... a barata geralmente é uso doméstico, né? Então eles preferem produtos um pouco mais, menos tóxicos, né? Então, acabaram utilizando outros tipos de formulações para barata. E, como o nome já diz, né, como é líquido, uso em pulverização. O pó solúvel, gente. O pó solúvel é sólido e é pré-mistura, tá? Então, aqui nós formamos, diferentemente do pó molhável, uma solução homogênea, tá? Usado em pulverização, barato, sem necessidade de agitação e não entope nem desgasta bicos. Tem de ser pesado a campo, o que é difícil, né? Então, isso daí acaba sendo um ponto negativo para esse tipo de formulação. Temos aqui o concentrado emulsionável, que é o CE, né? Que é um líquido também pré-mistura, solvente mais adjuvante, tá? E que fica uma emulsão leitosa, tá? Então ele parece um leite. Mais estável que a suspensão e cara, tá? Até mais que o pó molhável. Aplicação em pulverização com melhor penetração na planta e menor perdas por lixo e viação, tá? Então essa é uma vantagem do concentrado emulsionável, certo? Com relação aos pó solúvel e molhável. Suspensão concentrada, era chamado de flowable, tá? É líquida também em pré-mistura, tá?
É um pó molhável suspenso em água mais adjuvante para aumentar a estabilidade no armazenamento, tá? Pode sedimentar e não ressuspender mais. Então, digamos que a suspensão concentrada é um pó molhável, digamos que melhorado, certo? Porém, assim, com relação aos inseticidas, ele não foi muito para frente, tá? Foi mais para os herbicidas e para os fungicidas. E as soluções concentradas, tá? As soluções concentradas é pronto o uso do ingrediente ativo mais um solvente. Aqui é o que a gente chama de UBV, ultra baixo volume, tá? Muito utilizado em aplicações aéreas, ou seja, é pronto uso. E também para aplicações em campo é necessário um aparelho chamado eletrodim. Esse eletrodim, né, que é a parte de eletrodinâmica, né, que é o ED, ele vai gerar um campo eletrostático para permitir que essas gotículas se aderem melhor à folha, não proporcionando a deriva, certo? Então é bem interessante, tá? Esse tipo de formulação, né, para utilizar com esse aparelho que é o eletrodim. Bom, então nós temos outras também, tá? Ó, temos o comprimido, o tablete, a pastilha, tá? O pincelamento, que é muito utilizado em fungicidas, se pincela o tronco de árvores, né? Frutíferas. O tratamento de sementes, né? Em que se envolve uma camada, né? Na semente para já um prévio combate a futuras pragas que possam ocorrer pós-plantio. E temos também os grânulos de solução em água, que é o GDA, né? Que hoje em dia não está sendo tão utilizado. E os populares aerossóis, que são esses que a gente utiliza em casa mesmo, né? Nas nossas residências. E, bom, então, de formulação é isso. Daqui a pouco eu volto com os inseticidas, ok?